Bom dia, queridas alunas e alunos. Hoje chegamos na parte final desse processo histórico chamado Revolução Francesa. 1789. No dia da abertura da Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado exigiu que a contagem dos votos fosse por cabeça, e não por estado. Como o clero e a nobreza não aceitaram a proposta, os representantes da burguesia e do povo passaram para outra sala do Palácio de Versalhes, decididos a ficar ali reunidos até que seus objetivos fossem alcançados. Tanto a burguesia quanto os sans-culottes queriam o fim da sociedade feudal e dos privilégios dos nobres e do clero. Entretanto, a burguesia francesa não pode ser entendida como um bloco único. Havia diversos grupos dentro dela, e uma parte desses burgueses, os girondinos, temia que o movimento se radicalizasse e saísse do controle. Os girondinos, a burguesia financeira principalmente, tinham muito medo do povo, como podemos ver nessa pintura de Louis Léopold Boly, de 1805. Está chovendo, e como podem ver, as pessoas se protegem com sombrinhas. O povo, o senhor à esquerda, oferece abrigo ao burguês e seus filhos à direita, que recusa com um olhar amedrontado. Dois dos valores mais importantes para a burguesia eram o direito à propriedade privada e o livre comércio. Para os burgueses, esses valores estavam ameaçados pelo tabelamento de preços e pela reforma agrária, implementados pelos jacobinos. Por isso, os girondinos e outros setores articularam um golpe contra os jacobinos. O golpe se concretizou em julho de 1794, quando Robespierre foi deposto e condenado à morte. Esse movimento ficou conhecido como a Reação Thermidoriana, pois aconteceu no Thermidor, nome do 11º mês do calendário revolucionário francês. A partir de então, a Convenção Nacional passou a ser controlada pelos membros da alta burguesia. O Diretório e o fim da Revolução. Com a Convenção sob controle da alta burguesia, uma nova Constituição foi elaborada, em 1795. Ela acabou com o voto universal masculino e reintroduziu o voto censitário, ou seja, só poderiam votar pessoas do sexo masculino, com certa condição financeira, excluindo assim os pobres da participação política. A alta burguesia também anulou algumas medidas implantadas pelos jacobinos, entre elas o tabelamento de preços e o fim da escravidão nas colônias francesas. O poder executivo passou a ser controlado pelo Diretório, órgão composto de 5 pessoas eleitas entre os deputados. Nesse período, a França passou por outra grave crise econômica, no qual os preços dos produtos de primeira necessidade dispararam. Nos campos, a fome era tanta que nem mesmo a ameaça de morte impediu os saques. Nessas condições, tanto os jacobinos quanto os defensores da monarquia começaram a conspirar contra o governo da alta burguesia. Para não perder o controle da situação, o Diretório convocou Napoleão Bonaparte, um general do exército, para reprimir os movimentos. O sucesso do general Bonaparte era reprimir a rebelião dos partidários da monarquia. Foi tão grande que ele foi convidado a assumir uma das vagas do Diretório em outubro de 1799. Um mês depois, ele deu um golpe de Estado, dissolveu o parlamento e substituiu o Diretório por 3 cônsules. O mais importante desses cônsules era ele próprio. A Revolução chegava ao fim. Embora diversos aspectos da Revolução tenham se perdido durante o governo de Napoleão, a Revolução Francesa marcou a história do mundo ocidental. Além de acabar com a estrutura feudal da França, ela estabeleceu princípios de valor universal, como de liberdade, igualdade e fraternidade, inaugurando uma nova era na história do mundo ocidental. O golpe de Estado que conduziu Napoleão Bonaparte ao poder ocorreu no dia 9 de novembro de 1799, mas essa data entrou para a história como o golpe do 18 Brumário. Isso porque durante a Revolução Francesa, os revolucionários aboliram o calendário gregoriano que nós usamos, e adotaram em 1792 um novo calendário. A intenção era marcar o início de uma nova era na história da humanidade, rompendo com as heranças culturais do antigo regime e da Igreja Católica. O calendário republicano, o calendário revolucionário, era dividido em 12 meses, cada qual com 30 dias mais 35 dias
mais 5 dias complementares, ou 6 nos anos bissextos, acrescentados ao final do ano. As semanas receberam nomes distintos e eram chamadas de decâmeros, ou décadas. Os dias também foram alterados, substituídos por nomes de plantas, animais e minerais. Os nomes dos meses foram escolhidos com base nos fenômenos da natureza. Chamavam, por exemplo, pluvioso, ventoso, floreal e assim vai. Brumário, que é de 22 de outubro a 20 de novembro no calendário gregoriano, correspondia ao segundo mês do calendário revolucionário, nome escolhido por causa das neblinas e brumas observadas na França nesse período do ano. Os revolucionários também tinham o objetivo de alterar a contagem do tempo durante os dias, pretendendo abolir as 24 horas e implementar um sistema de apenas 10 horas. Cada hora teria mais 100 unidades e cada uma dessas unidades seria subdividida em outras 100 partes. Por exemplo, 1 hora do dia do calendário revolucionário representaria 2 horas e 24 minutos do nosso dia. Todas essas mudanças vigoraram até 1805, ano que Napoleão decidiu abolir o calendário revolucionário e aí ele retoma o calendário gregoriano. Depois de 10 anos de revolução, vai de 1789 até 1799, a sociedade francesa encontrava-se arrasada pelas disputas internas e pelas guerras externas. Napoleão, com então 30 anos, conquistou a confiança da burguesia em virtude de seus êxitos militares. Em 1802, um plebiscito concedeu a Napoleão o título de cônsul vitalício. 2 anos depois, outra consulta popular o transformou em imperador dos franceses. Durante o período em que exerceu o poder, de 1799 a 1814, o governo Napoleão adotou medidas destinadas a recuperar a economia e as instituições do Estado. Incentivou a industrialização, criou o primeiro Banco Nacional francês e promoveu obras públicas, como a construção de estradas para gerar empregos. Foi ainda sob o governo de Bonaparte que foi instituído o Código Civil, em 1804, conjunto de leis que consolidava as conquistas burguesas da Revolução, como a liberdade individual, respeito à propriedade privada, igualdade perante a lei e casamento civil, separado do religioso. Disposto a enfraquecer o comércio e a indústria da rival Inglaterra, Bonaparte proibiu as nações europeias de comerciar com os britânicos, ameaçando atacar os países que desobedecessem ao chamado bloqueio continental. Além disso, pôs em prática um processo expansionista que culminou na anexação de vários territórios aos domínios franceses. Napoleão governou até 1814, quando foi derrotado por uma coalizão internacional e obrigado a se exilar na ilha de Elba, próxima à costa italiana. Algum tempo depois, ele consegue fugir de Elba, e foi recebido em Paris com aclamações de Viva o Imperador. Ele governou durante 100 dias, mas foi novamente derrotado em 1815 na Batalha de Waterloo. Preso mais uma vez, foi deportado para a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, onde morreu alguns anos mais tarde. E assim encerramos esse conteúdo, pessoal. Obrigado, um beijão para todos, tchau!